chega até o pescoço, para peneirar as nações com peneira de destruição, um freio de fazer errar estará nos queixos dos povos. 29. Um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra festa santa, e alegria de coração, como a daquele que sai ao som da flauta para ir ao monte do Senhor, a rocha de Israel. 30. O Senhor fará ouvir a sua voz majestosa e fará ver o golpe do seu braço, que desce com indignação de ira, no meio de chamas devoradoras, de chuvas torrenciais, de tempestades e de pedra de saraiva. 31. Porque com a voz do Senhor será apavorada a Síria, quando ele a fere com a vara. 32. Cada pancada castigadora, com a vara, que o Senhor lhe dê, será ao som de tambores e harpas, e combaterá vibrando golpes contra eles. 33. Porque há muito está preparada a fogueira, preparada para o rei, a pira é profunda e larga, com fogo e lenha em abundância, o assopro do Senhor, como torrente de enxofre, a acenderá. Isaías 31. Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos, que confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. 2. Todavia, este é sábio, e faz vir o mal, e não retira as suas palavras, ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. 3. Pois os egípcios são homens e não deuses, os seus cavalos, carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, cairão por terra tanto o auxiliador como o ajudado, e ambos juntamente serão consumidos. 4. Porque assim me disse o Senhor, como o leão e o cachorro do leão rugem sobre a sua presa, ainda que se convoque contra eles grande número de pastores, e não se espantam das suas vozes, nem se abatem pela sua multidão, assim o Senhor dos Exércitos descerá, para pelejar sobre o monte Sião e sobre o seu outeiro. 5. Como pairam as aves, assim o Senhor dos Exércitos amparará Jerusalém, protegê-la e salvá-la, poupá-la e livrá-la. 6. Convertei-vos, pois, ó filhos de Israel, aquele de quem tanto vos afastastes. 7. Pois, naquele dia, cada um lançará fora os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que as vossas mãos fabricaram para pecardes. 8. Então, a Síria cairá pela espada, não de homem, a espada, não de homem, a devorará, fugirá diante da espada, e os seus jovens serão sujeitos a trabalhos forçados. 9. De medo não atinará com a sua rocha de refúgio, os seus príncipes, espavoridos, desertarão a bandeira, diz o Senhor, cujo fogo está em Sião e cuja fornalha, em Jerusalém. Isaías 32, 1. Eis aí está que reinará um rei com justiça, em retidão governarão príncipes. 2. Cada um servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de águas em lugares secos e de sombra de grande rocha em terra sedenta. 3. Os olhos dos que veem não se ofuscarão, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. 4. O coração dos temerários saberá compreender, e a língua dos gagos falará pronta e distintamente. 5. Ao louco nunca mais se chamará nobre, e do fraudulento jamais se dirá que é magnânimo. 6. Porque o louco fala loucamente, e o seu coração obra o que é iníquo, para usar de impiedade e para proferir mentiras contra o Senhor, para deixar o faminto na ânsia da sua fome e fazer que o sedento venha a ter falta de bebida. 7. Também as armas do fraudulento são más, ele maquina intrigas para arruinar os desvalidos, com palavras falsas, ainda quando a causa do pobre é justa. 8. Mas o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza perseverará. 9. Levantai-vos, mulheres que viveis despreocupadamente, e ouvi a minha voz, vós, filhas, que estáis confiantes, inclinai os ouvidos às minhas palavras. 10. Porque daqui a 1 ano e dias vireis a tremer, ó mulheres que estáis confiantes, porque a vindima se acabará, e não haverá colheita. 11. Tremei, mulheres que viveis despreocupadamente, turbai-vos, vós que estáis confiantes. Despivos, e ponte-vos de rudas, e fingi com panos de sacos longos. 12. Batei no peito por causa dos campos aprazíveis e por causa das vinhas frutíferas. 13. Sobre a terra do meu povo virão os pinheiros e abrolhos, como também sobre todas as casas onde há alegria, na cidade que exulta. 14.
O palácio será abandonado, a cidade populosa ficará deserta, o céu e a torre da guarda servirão de cavernas para sempre, folga para os jumentos selvagens e pastos para os rebanhos. 15 Até que se derrame sobre nós o espírito lá do alto, então, o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. 16 O juízo habitará no deserto, e a justiça morará no pomar. 17 O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança, para sempre. 18 O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos. 19 Ainda que haja saraivada, caia o bosque e seja a cidade inteiramente abatida. 20 Bem-aventurados vós, os que semeais junto a todas as águas e dais a liberdade ao pé do boi e do jumento. Isaías 33, 1 Ai de ti, destruidor, que não foste destruído, que procedes perfidamente, não foste tratado com perfídia. Acabando tu de destruir, serás destruído, acabando de tratar perfidamente, serás tratado com perfídia. 2 Senhor, tem misericórdia de nós, em ti temos esperado, se tu nosso braço manhã após manhã e a nossa salvação no tempo da angústia. 3 Ao ruído do tumulto, fogem os povos, quando tu te ergues, as nações são dispersas. 4 Então, ajuntar-se-á o vosso despojo como se ajuntam as lagartas, como os gafanhotos saltam, assim os homens saltarão sobre ele. 5 O Senhor é sublime, pois habita nas alturas, encheu a Sião de direito e de justiça. 6 Haverá, ó Sião, estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento, o temor do Senhor será o teu tesouro. 7 Eis que os heróis pranteiam de fora, e os mensageiros de paz estão chorando amargamente. 8 As estradas estão desoladas, cessam os que passam por elas, rompem-se as alianças, as cidades são desprezadas, já não se faz caso do homem. 9 A terra geme e desfalece, o Líbano se envergonha e se murcha, Sarão se torna como um deserto, Bazã e Carmelo são despidos de suas folhas. 10 Agora, me levantarei, diz o Senhor, levantar-me-ei a mim mesmo, agora, serei exaltado. 11 Concebestes palha, dareis à luz restolho, o vosso bufo enfurecido é fogo que vos há de devorar. 12 Os povos serão queimados como se queima a cal, como espinhos cortados, arderão no fogo. 13 Ouvi vós, os que estáis longe, o que tenho feito, e vós, os que estáis perto, reconhecei o meu poder. 14 Os pecadores em Sião se assombram, o tremor se apodera dos ímpios, e eles perguntam, quem dentre nós habitará com o fogo devorador? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? 15 O que anda em justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão, o que, com um gesto de mãos, recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos, para não ouvir falar de homicídios, e fecha os olhos, para não ver o mal. 16 Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. 17 Os teus olhos verão o rei na sua formosura, verão a terra que se estende até longe. 18 O teu coração se recordará dos terrores, dizendo, onde está aquele que registrou, onde, o que pesou o tributo, onde, o que contou as torres. 19 Já não verás aquele povo atrevido, povo de fala obscura, que não se pode entender, e de língua bárbara, ininteligível. 20 Olha para Sião, a cidade das nossas solenidades, os teus olhos virão a Jerusalém, habitação tranquila, tenda que não será removida, cujas estacas nunca serão arrancadas, nem rebentada nenhuma de suas cordas. 21 Mas o Senhor ali nos será grandioso, fará às vezes de rios e correntes largas, barco nenhum de remo passará por eles, navio grande por eles não navegará. 22 Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. 23 Agora, as tuas enxárcias estão frouxas, não podem ter firme o mastro, nem estender a vela. Então, se repartirá a presa de abundantes despojos, até os coxos participarão dela. 24 Nenhum morador de Jerusalém dirá, estou doente, porque é o povo que habita nela, perdoar-se-lhe-á sua iniquidade. Isaías 34, 1 Chegai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos,
escutai, ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz. 2. Porque a indignação do Senhor está contra todas as nações, e o seu furor contra todo o exército delas, ele as destinou para a destruição e as entregou à matança. 3. Os seus mortos serão lançados fora, dos seus cadáveres subirá o mau cheiro, e do sangue deles os montes se inundarão. 4. Todo o exército do céu se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho, todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide e a folha da figueira. 5. Porque a minha espada se embriagou nos céus. Eis que, para exercer juízo, desce sobre Edom e sobre o povo que destinei para a destruição. 6. A espada do Senhor está cheia de sangue, engrossada da gordura e do sangue de cordeiros e de bodes, da gordura dos rins de carneiros, porque o Senhor tem sacrifício em Bosra e grande matança na terra de Edom. 7. Os bois selvagens cairão com eles, e os novilhos, com os touros, a sua terra se embriagará de sangue, e o seu pó se tornará fértil com a gordura. 8. Porque será o dia da vingança do Senhor, ano de retribuições pela causa de Sião. 9. Os ribeiros de Edom se transformarão em piche, e o seu pó em enxofre, a sua terra se tornará em piche ardente. 10. Nem de noite nem de dia se apagará, subirá para sempre a sua fumaça, de geração em geração será assolada, e para todo sempre ninguém passará por ela. 11. Mas o pelicano e o ouriço a possuirão, o bufo e o corvo habitarão nela. Estender-se-á sobre ela o cordel de destruição e o prumo de ruína. 12. Já não haverá nobres para proclamarem o rei, os seus príncipes já não existem. 13. Nos seus palácios, crescerão espinhos, e urtigas e cactos, nas suas fortalezas, será uma habitação de chacais e morada de avestruzes. 14. As feras do deserto se encontrarão com as hienas, e os sátiros clamarão uns para os outros, fantasmas ali pousarão e acharão para si lugar de repouso. 15. Aninhar-se-á ali a coruja, e porá os seus ovos, e os chocará, e na sombra abrigará os seus filhotes, também ali os abutres se ajuntarão, um com o outro. 16. Buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma destas criaturas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a boca do Senhor ordenou, e o seu espírito mesmo as ajuntará. 17. Porque ele lançou a sorte a favor delas, e a sua mão lhes repartiu a terra com o cordel, para sempre a possuirão, através de gerações habitarão nela. Isaías 35, 1. O deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como narciso. 2. Florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará, deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. 3. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. 4. Dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem e vos salvará. 5. Então, se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. 6. Os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto, e ribeiros, no ermo. 7. A areia esbraseada se transformará em lagos, e a terra sedenta, em mananciais de águas, onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva com canas e juncos. 8. E ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo, o mundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo, quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo o louco. 9. Ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. 10. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo, a alegria eterna coroará a sua cabeça, voz e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Isaías 36, 1. No ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. 2. O rei da Síria enviou Rabsaque, de Laquis a Jerusalém, ao rei Ezequias, com grande exército, parou ele na extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. 3. Então, saíram a encontrar-se com ele Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. 4. Rabsaque lhes disse, dizia a Ezequias, assim diz o sumo rei, o
rei da Síria, que confiança é essa em que te estribas? 5. Bem posso dizer-te que teu conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras, em quem, pois, agora confias, para que te rebeles contra mim? 6. Confias no Egito, esse bordão de cana esmagada, o qual, se alguém nele apoiar-se, lhe entrará pela mão e a traspassará, assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. 7. Mas, se me dizes, confiamos no Senhor, nosso Deus, não é esse aquele cujos altos e altares Ezequias removeu e disse a Judá e a Jerusalém, perante este altar adorareis? 8. Ora, pois, empenha-te com o Senhor, rei da Síria, e dá-te-lhe 2.000 cavalos, se de tua parte achares cavaleiros para os montar. 9. Como, pois, se não podes afugentar o sou-capitão dos menores dos servos do meu senhor, confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros? 10. Acaso, subiu agora sem o Senhor contra esta terra, para destruir? Pois o Senhor mesmo me disse, sobe contra a terra e destrói-a. 11. Então, disseram Eliaquim, Sebna e Joá a Rabsaque, pedimos-te que fales em aramaico com os teus servos, porque o entendemos, e não nos fales em judaico, aos ouvidos do povo que está sobre os muros. 12. Mas Rabsaque lhes respondeu, mandou-me, acaso, o meu senhor para dizer-te estas palavras a ti somente e a teu senhor? E não, antes, aos homens que estão assentados sobre os muros, para que comam convosco o seu próprio excremento e bebam a sua própria urina. 13. Então, Rabsaque se pôs em pé, e clamou em alta voz em judaico, e disse, ouvi as palavras do sumo rei, do rei da Síria. 14. Assim diz o rei, não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar. 15. Nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo, o Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. 16. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria, fazei as pazes comigo e vinde para mim, e comei, cada um da sua própria vide e da sua própria figueira, e bebei, cada um da água da sua própria cisterna. 17. Até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas. 18. Não vos engane Ezequias, dizendo, o Senhor nos livrará. Acaso, os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? 19. Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Acaso, livraram eles a Samaria das minhas mãos? 20. Quais são, dentre todos os deuses destes países, os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livre a Jerusalém das minhas mãos? 21. Eles, porém, se calaram e não lhe responderam palavra, porque assim lhes havia ordenado o rei, dizendo, não lhe responderei. 22. Então, Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, rasgaram suas vestes, vieram ter com Ezequias e lhe referiram as palavras de Rabsaque. Isaías 37, 1. Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. 2. Então, enviou a Eliaquim, o mordomo, a Sebna, o escrivão, e aos anciãos dos sacerdotes, com vestes de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. 3. Os quais lhe dissessem, assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de castigo e de opróbrio, porque filhos são chegados a hora de nascer, e não há força para dar-os à luz. 4. Porventura, o Senhor, teu Deus, terá ouvido as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Síria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenderá as palavras que o Senhor ouviu. Faze, pois, tuas orações pelos que ainda subsistem. 5. Foram, pois, os servos do rei Ezequias ter com Isaías. 6. Isaías lhes disse, dizei isto a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. 7. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada. 8. Voltou, pois, Rabsaque e encontrou o rei da Síria pelejando contra Líbina, porque ouvira que o rei já se havia retirado de Laquis. 9. O rei ouviu que, a respeito de Tiraca, rei da Etiópia, se
dizia, saiu para guerrear contra ti. Assim que ouviu isto, enviou mensageiros a Ezequias, dizendo: Vês, assim falareis a Ezequias, rei de Judá, não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. 11. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria todas as terras, como as destruíram totalmente, e crês tu que te livrarias? 12. Porventura, os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram, Gozã, Arã, Rezef e os filhos de Edem, que estavam em Telassar. 13. Onde está o rei de Amate, e o rei de Arpade, e o rei da cidade de Sefarvaim, de Enediva? 14. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, então, subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor. 15. E orou ao Senhor, dizendo: 16. Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste o céu e a terra. 17. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve, abre, Senhor, os olhos e vê, ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. 18. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e suas terras. 19. E lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso, os destruíram. 20. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. 21. Então, Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, visto que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria. 22. Esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele: a virgem, filha de Sião, te despreza e zomba de ti, a filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. 23. A quem afrontaste, de quem blasfemaste, e contra quem alçaste a voz e arrogantemente ergueste os olhos contra o Santo de Israel. 24. Por meio dos teus servos, afrontaste, Senhor, e disseste, com a multidão dos meus carros, subi ao cimo dos montes, ao mais interior do Líbano, deitarei abaixo os seus altos cedros e os ciprestes escolhidos, chegarei ao seu mais alto cimo, ao seu dense fértil pomar. 25. Cavei e bebi as águas e com a planta de meus pés sequei todos os rios do Egito. 26. Acaso, não ouviste que já há muito dispus eu estas coisas, já desde os dias remotos o tinha planejado? Agora, porém, as faço executar. Eu quis que tu reduzisses a montões de ruínas as cidades fortificadas. 27. Por isso, os seus moradores, debilitados, andaram cheios de temor, envergonhados, tornaram-se como a erva do campo, e a erva verde, e o capim dos telhados, e o cereal queimado antes de amadurecer. 28. Mas eu conheço o teu assentar, e o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim. 29. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até aos meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. 30. Isto te será por sinal: este ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano que daí proceder, no terceiro ano, porém, semeai e colhei, plantai vinhas e comei os seus frutos. 31. O que escapou da casa de Judá e ficou de resto tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto por cima. 32. Porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte Sião, o que escapou. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. 33. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. 34. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor. 35. Porque eu defenderei esta cidade, para livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. 36. Então, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000, e quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. 37. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi, voltou e ficou em Nínive. 38. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sarezer,
Seus filhos o feriram à espada e fugiram para a terra de Ararat, e Esaradom, seu filho, reinou em seu lugar. Isaías 38, 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. 2. Então, virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. 3. E disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. 4. Então, veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: 5. Vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. 6. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a-te a esta cidade, e defenderei esta cidade. 7. Ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. 8. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Assim, retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. 9. Cântico de Ezequias, rei de Judá, depois de ter estado doente e se ter restabelecido. 10. Eu disse, em pleno vigor de meus dias, hei de entrar nas portas do além, roubado estou do resto dos meus anos. 11. Eu disse, já não verei o Senhor na terra dos viventes, jamais verei homem algum entre os moradores do mundo. 12. A minha habitação foi arrancada e removida para longe de mim, como a tenda de um pastor. Tu, como tecelão, me cortarás a vida da urdidura, do dia para a noite darás cabo de mim. 13. Espero com paciência até a madrugada, mas ele, como leão, me quebrou todos os ossos, do dia para a noite darás cabo de mim. 14. Como a andorinha logrou, assim eu chorava e gemia como a pomba, os meus olhos se cansavam de olhar para cima. Ó Senhor, ando oprimido, responde tu por mim. 15. E direi, como prometeu, assim me fez, passarei tranquilamente por todos os meus anos, depois desta amargura da minha alma. 16. Senhor, por estas disposições tuas vivem os homens, inteiramente delas depende o meu espírito, portanto, restaura-me a saúde e faz-me viver. 17. Eis que foi para a minha paz que tive grande amargura, tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. 18. A sepultura não te pode louvar, nem a morte glorificar-te, não esperam em tua fidelidade os que descem a cova. 19. Os vivos, somente os vivos, esses te louvam como hoje eu faço, o Pai fará notória aos filhos a tua fidelidade. 20. O Senhor veio salvar-me, pelo que, tangendo os instrumentos de cordas, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida, na casa do Senhor. 21. Ora, Isaías dissera, tome-se uma pasta de figos e ponha-se como um plástico sobre a úlcera, e ele recuperará a saúde. 22. Também dissera Ezequias, qual será o sinal de que hei de subir à casa do Senhor? Isaías 39, 1. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente e já tinha convalescido. 2. Ezequias se agradou de se mostrou aos mensageiros a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, todo o seu arsenal e tudo, quanto se achava nos seus tesouros, nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. 3. Então, Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse, que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias, de uma terra longínqua vieram a mim, da Babilônia. 4. Perguntou ele, que viram em tua casa? Respondeu Ezequias, viram tudo, quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. 5. Então, disse Isaías a Ezequias, ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. 6. Eis que virão dias em que tudo, quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até ao dia de hoje, será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, disse o Senhor. 7. Dos teus próprios filhos, que tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. 8. Então, disse Ezequias a Isaías,
Boa é a palavra do Senhor que disseste. Pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Isaías 40:1. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. 2. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. 4. Todo vale será aterrado, e nivelados, todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos, aplanados. 5. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. 6. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, e hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória, como a flor da erva. 7. Seca-se a erva, e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. 8. Seca-se a erva, e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. 9. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe ao monte alto. Tu, que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas e dize às cidades de Judá, eis aí está o vosso Deus. 10. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará, eis que o seu galardão está com ele, e diante dele, a sua recompensa. 11. Como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, as que amamentam ele guiará mansamente. 12. Quem com a concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu a terça parte de um éfa pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão. 13. Quem deu o Espírito do Senhor? Ou, como seu conselheiro, o ensinou. 14. Com quem tomou ele conselho, para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo, e lhe ensinou sabedoria, e lhe mostrou o caminho de entendimento. 15. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, como um grão de pó na balança, as ilhas são como a pó fino que se levanta. 16. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais, para o holocausto. 17. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada, ele as considera menos do que nada, como um vácuo. 18. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? 19. O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro e cadeias de prata forja para ela. 20. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. 21. Acaso, não sabeis? Porventura, não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? 22. Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos, é ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. 23. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. 24. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como a palha. 25. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o santo. 26. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só venha faltar. 27. Porque, pois, dizes, ó Jacó, falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. 29. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. 30. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isaías 41.
calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as suas forças, cheguem-se, então, falem, cheguemo-nos e pleitemos juntos. 2. Quem suscitou do Oriente aquele a cujos passos segue a vitória? Quem faz que as nações se lhe submetam, e que ele calque aos pés os reis, e com a sua espada os transforme em pó, e com o seu arco, em palha que o vento arrebata. 3. Persegue-os e passa adiante em segurança, por uma vereda que seus pés jamais trilharam. 4. Quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência, eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos eu mesmo. 5. Os países do mar viram isto e temeram, os fins da terra tremeram, aproximaram-se e vieram. 6. Um ao outro ajudou e ao seu próximo disse, sê forte. 7. Assim, o artífice anima o ourives, e o que alisa com o martelo, ao que bate na bigorna, dizendo da soldadura, está bem feita. Então, com pregos fixa o ídolo para que não oscile. 8. Mas tu, ó Israel, servo-meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. 9. Tu, a quem tomei das extremidades da terra, e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. 10. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. 11. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. 12. Aos que pelejam contra ti, buscá-los-ás, porém não os acharás, serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. 13. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. 14. Não temas, ó vermezinho de Jacó, o vozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. 15. Eis que farei de ti um trilho cortante e novo, armado de lâminas duplas, os montes trilharás, e moirás, e os outeiros reduzirás a palha. 16. Tu os padejarás, e o vento os levará, e redemoinhos espalhará, tu te alegrarás no Senhor e te gloriarás no Santo de Israel. 17. Os aflitos e necessitados buscam águas, e não as há, e a sua língua se seca de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei, eu, o Deus de Israel, não os desampararei. 18. Abrirei rios nos altos desnudos e fontes no meio dos vales, tornarei o deserto em açudes de águas e a terra seca, em mananciais. 19. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira, conjuntamente, porém no ermo o cipreste, o almeiro e o bucho. 20. Para que todos vejam e saibam, considerem juntamente e entendam que a mão do Senhor fez isso, e o Santo de Israel criou. 21. Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor, alegai as vossas razões, diz o rei de Jacó. 22. Trazei e anunciai-nos as coisas que hão de acontecer, relatai-nos as profecias anteriores, para que atentemos para elas e saibamos se cumpriram, ou fazei-nos ouvir as coisas futuras. 23. Anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses, fazei bem ou fazei mal, para que nos assombremos, e juntamente os iremos. 24. Eis que sois menos do que nada, e menos do que nada é o que fazeis, abominação é quem vos escolhe. 25. Paulinho. Do norte suscitou, e ele vem, a um desde o nascimento do sol, e ele invocará o meu nome, pisará magistrados como lodo e como oleiro pisa o barro. 26. Quem anunciou isto desde o princípio, assim que possamos saber, antecipadamente, para que digamos, é isso mesmo. Mas não há quem anuncie, nem tampouco quem manifeste, nem ainda quem ouça as vossas palavras. 27. Eu sou o que primeiro disse a Sião, eis-los aí. E a Jerusalém dou um mensageiro de boas novas. 28. Quando eu olho, não há ninguém, nem mesmo entre eles há conselheiro a quem eu pergunte, e me responda. 29. Eis que todos são nada, as suas obras são coisa nenhuma, as suas imagens de fundição, vento e vácuo. Isaías 42, 1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. 2. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. 3.
Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, em verdade, promulgará o direito. 4. Não desanimará, nem se quebrará até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. 5. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo, quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, espírito aos que andam nela. 6. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. 7. Para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere, os que jazem em trevas. 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra, às imagens de escultura. 9. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vou-las farei ouvir. 10. Cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor até as extremidades da terra, vós, os que navegais pelo mar e tudo, quanto há nele, vós, terras do mar e seus moradores. 11. Alcem vós o deserto, as suas cidades e as aldeias habitadas, porque dá, exultem os que habitam nas rochas e clamem do cimo dos montes. 12. Venham ao Senhor e anunciem a sua glória nas terras do março. De 13. O Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra, clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará sua força contra os seus inimigos. 14. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a parturiente, e ao mesmo tempo ofegarei, e estarei esbaforido. 15. Os montes e outeiros devastarei e toda a sua erva farei secar, tornarei os